Olá, pessoas! Olá, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estamos mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo do livro Opinião Espírita, o nosso estudo dirigido. Opinião Espírita, como eu sempre repito, para quem estiver chegando agora nesse vídeo, não viu os anteriores, Opinião Espírita é uma obra psicografada, é uma parceria, Chico Xavier e Valdo Vieira, a psicografia a duas mãos, E também a parte espírita, os autores espirituais, é uma parceria, Emmanuel e André Luiz, sendo que os capítulos ímpares fica com André Luiz e os pares fica com Emmanuel. É só uma divisão, só organização, gente, não tem simbolismo nenhum em par, em ímpar aí, pelo amor de Deus, Mas hoje nós chegamos aqui ao capítulo 16, ou seja, o estudo hoje fica por conta de uma dissertação de Emmanuel. A opinião espírita hoje é de Emmanuel. E para se dar uma opinião espírita, tem que ser baseada nos princípios espíritas. Então, Emmanuel e André Luiz sempre se baseiam em um trecho da codificação, em um conteúdo, não digo um trecho é uma coisa pequena, mas em um conteúdo de algum livro da codificação para discorrer, sobre o assunto, para dar a sua opinião espírita, E o capítulo de hoje, o capítulo 16, se refere ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 17, é o capítulo Sede Perfeitos, e item 4. O item 4, gente, tem um título, é uma dissertação que tem o título de Os Bons Espíritas, Os Bons Espíritas, que é uma dissertação de Allan Kardec, Allan Kardec, o texto anterior é um homem de bem, o item 3 é o homem de bem, que é um texto que já está no Livro dos Espíritos, só que incompleto, Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está de uma forma mais ampliada. Então ele fala sobre todos os caracteres do homem de bem, Nós já vimos isso em outro vídeo, E agora o vídeo seguinte são os bons espíritas. E ele já começa dizendo, que o espiritismo bem sentido, bem compreendido, leva aos resultados anteriormente expostos. Ou seja, o espiritismo bem compreendido, bem sentido, bem praticado, leva a todos nós a sermos homens e mulheres de bem. Então, o homem de bem, aqui, segundo essa leitura, o homem de bem, na visão espírita, acaba por ser um bom espírita. Então, não tem como ser um bom espírita sem ser um homem ou uma mulher de bem. Então, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados expostos anteriormente, no texto Homem de Bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é o mesmo que o outro. Por quê, gente? O espiritismo, na verdade, acho que estão cansados, que já está na doutrina espírita há muito tempo, já está assim, cansado de ouvir isso já, O espiritismo é o cristianismo primitivo, é o resgate do cristianismo na sua forma pura, na sua forma primitiva, sem as ilusões que foram colocadas, os dogmas e tudo mais, em torno do cristianismo, pelas diversas correntes religiosas. O espiritismo resgata o cristianismo primitivo, da forma como Jesus deixou para nós, Então, por isso que o verdadeiro espírita é também o verdadeiro cristão dentro desse conceito do cristianismo primitivo, dentro do conceito que nos traz o espírito de verdade, ou o espírito da verdade, Depende da tradução. Porque o que é o espírito da verdade, Alguns dizem que é o próprio Cristo que traz as mensagens psicografadas, outros dizem que é a falange de espíritos que compõe a doutrina espírita. Outros dizem que é um representante do próprio Cristo. Na verdade, não importa,
Na verdade, o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, é a maior referência do Cristo dentro da doutrina espírita. Então, de certa forma, é o Cristo representado no Espiritismo, né? Que sempre que dá as orientações a Allan Kardec, principalmente, na composição da codificação do Espiritismo, né, das luzes espíritas, né? Então, assim, esse texto, Bons Espíritos, essa dissertação de Kardec, ele vai mostrar que existem os espíritas imperfeitos, aqueles que se apegam mais aos fenômenos do que à moral, né? Muitos deles acham até a moral enfadonha, né? Ou então se aprendem a moral, que é pior ainda, aplicam aos outros, mas não a si mesmos. Tem muitos? Tem, né? Nós nos pegamos nessa situação, gente, nessa atitude? Nos pegamos sim, todos nós, eu me incluo também. Então tenhamos cuidado, né, de estar receitando para os outros uma coisa que nós não aplicamos em nós mesmos. É uma coisa que esse texto aqui chama a atenção, né? Aí ele pergunta: a que se atribui isso? Por que isso acontece? É falta de clareza da doutrina espírita? Óbvio que não, né? Porque ela não tem alegorias nem falsas interpretações, né? Então, assim, não é necessário uma grande inteligência para compreender a essência da doutrina espírita, né? Tanto que o próprio Kardec aponta que tem jovens, né, imaturos, entre aspas, e que aprendem a doutrina com muita clareza. Eu mesmo posso dizer isso de experiência, né? Eu que fui coordenador de juventude espírita por bastante tempo, lidei com jovens espíritas muito tempo, e vi que tinham muitos jovens que aprendiam os princípios espíritas assim, ó, com tranquilidade. Por quê? Porque já é a maturidade espiritual, gente. Como Kardec chama aqui nesse texto, maturidade do senso moral, né? Porque é um espírito que já deu, não estou dizendo que seja um espírito já perfeito, elevado, não, mas que já deu uma certa caminhada e já compreende melhor os princípios espirituais, né? Então reencarna e mesmo já na idade jovem, né, ainda na adolescência, já compreende melhor o espiritismo do que outros, porque já tem uma certa maturidade moral. Não é ainda perfeito, não é um espírito de luz, mas já tem uma certa maturidade moral. Então compreende. Então não é por falta de clareza da doutrina. Você vai ter pessoas já velhas que têm maior dificuldade para compreender, né? Porque ainda é um espírito que não está bem burilado nas questões espirituais, né? E também, em alguns de nós, ou então em muitos de nós espíritas, as questões da matéria ainda são muito arraigadas à nossa realidade. A gente abraça a doutrina espírita, a gente tem a doutrina espírita como um conhecimento para nossas vidas. Eu não digo nem crença, gente, porque, por exemplo, eu não creio no espiritismo, não. O espiritismo é algo que eu conheço. Para mim, o espiritismo é um conhecimento, não é uma crença, não é uma religião. Religião no sentido assim de um conjunto de crenças, não. É um conhecimento. Eu tenho assim, e para quem realmente procura, né, estudar o espiritismo, né, de uma forma, né, mais correta, é um conhecimento, né? Então, mesmo com esse conhecimento, os laços da matéria ainda são muito tenazes, né? Então a gente ainda é muito apegado a questões materiais, né? Mesmo tendo a consciência espiritual. Então nós vivemos esse conflito. Ou como uma vez o palestrante Dr. Luiz Barreto, né, que inclusive já passou para o plano espiritual, ele dizia: nós somos como vagalumes, né? O vagalume fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. Esses somos nós, né, os espíritas imperfeitos, que já buscamos as luzes espíritas, mas ainda somos apegados às coisas da matéria, né? Ainda não conseguimos, né, o status de bons espíritas. Podemos até ser bons, muitas vezes, mas ainda não é bons no sentido geral, bons com B maiúsculo, né? Temos já momentos bons, atitudes boas, mas ainda não somos bons em termos gerais, né? Pelo menos é isso que esse texto, os bons espíritas, nos sinaliza, né? Então, ele fala aqui no final que aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro espírita é o que se acha em grau superior de adiantamento moral. Não necessariamente um espírito elevado, mas já se acha no caminho de se tornar um espírito elevado, né? Num grau superior de adiantamento moral, né? Ainda que seja uma pessoa normal, mas já está
já entrou no caminho de ascensão, né? Já entrou no caminho de ascensão. Então esse já pelo menos se esforça mais para a elevação moral, ainda que possa cometer alguns erros, né? Mas se esforça mais, já se mostra num grau de adiantamento moral já, né? Já se mostra mais adiantado, podemos dizer assim, né? Esse chamado verdadeiro espírito, é aquele mais esforçado para adiantamento moral, né? Porque o espírito nele domina mais do que a matéria, né? A doutrina faz vibrar dentro de si, né? Coisas muito maiores do que nos outros espíritas imperfeitos, ainda arraigados à matéria, né? Então ele grifa aqui, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, veja bem, o verdadeiro espírita ainda tem más inclinações, só que ele se esforça para domá-las, para educar essas más inclinações. Então, e educando essas más inclinações, acaba não praticando as coisas ruins, né? Um esforço no bem para praticar o bem, né? Porque não adianta só não praticar o mal, tem que se esforçar para praticar o bem. Então, esse é o verdadeiro espírito, essa inclinação, né? Então, assim, e para isso temos que ter vontade firme. Então, o espírita verdadeiro é aquele que tem vontade firme. Ainda que tenha más inclinações, ele tem uma vontade firme no bem, né? Então, é isso. Então, vamos nos esforçar para sermos bom espírita, né? A gente não vai conseguir a santificação de hora para outra, mas esse esforço, né? E por favor, todo mundo que vê esse vídeo aqui, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e ler esse texto, né? Porque Espiritismo é estudo, não é só ver o blá 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 aqui de Ricardo Dib, não. Ok, gente, no capítulo então, o livro Opinião Espírita, né? Esse capítulo 16, ele se intitula Ao Companheiro Espírita, né? E é baseado nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que eu acabei de falar para vocês aqui, os bons espíritas. Então, Emmanuel, né, nos traz essa opinião espírita de título Ao Companheiro Espírita, baseado nesse texto, os bons espíritas, lá do Allan Kardec, do Evangelho. Então, Emmanuel nos diz assim, começando o capítulo: afirma Allan Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores, que é exatamente isso que eu falei agora há pouco, né? Quem se transfigura por dentro, no entanto, pensa por si, e quem raciocina por si desata as amarras dos preconceitos e escala renovações no rumo do conhecimento superior pelas vias do espírito. Olha só, quer dizer, a transformação moral por dentro, né? Lembra de Jesus fala assim, o reino de Deus começa dentro de nós. Então a gente começa a se transformar de dentro para fora. Não é uma transformação superficial, né, só das nossas atitudes externas. É uma transformação interior, né, que se reflete naturalmente nas nossas atitudes exteriores. Mas é uma transformação verdadeira, né? A gente se transfigura por dentro, né? Isso que o Emmanuel está dizendo, né? É por isso que o raciocínio claro te arrancou ao ninho da sombra. Ou seja, o que é o raciocínio claro? O raciocínio, né, da nossa percepção, da nossa realidade espiritual, da nossa real realidade, né? Eu adoro fazer essa redundância. A nossa real realidade é a realidade do espírito, que somos espíritos imortais, que estamos em mais uma experiência física, dentre outras tantas encarnações que já tivemos, estamos imortais, estamos em mais uma experiência no corpo físico, e depois que ela terminar, que este corpo perecer, morrer, nós retornaremos ao plano espiritual. A gente não vai para o mundo espiritual, a gente retorna, né? Então isso é o raciocínio claro, o raciocínio do espírito, né, que arranca a gente da sombra, né, do medo principalmente que a gente tem da morte. Nós espíritas ainda temos medo da morte? Temos, mas não como antes. Não é aquele medo irracional. Por exemplo, eu já falei diversas vezes, eu tenho medo assim do tipo de morte que eu vou ter, se for muito sofrida. Acho que o meu medo maior é mais do sofrimento do que da morte em si. Acredito que seja
Esse é o medo ainda que vigora, né, na questão dos espíritas. Mas a gente tem que lembrar que o sofrimento, não nos chega nenhum sofrimento que não esteja na nossa agenda perispiritual, né, meus irmãos? Pela lei de causa e efeito, né? Então, isso já nos dá um certo equilíbrio. Pode não apagar o medo, como é o meu caso, mas já dá um certo equilíbrio, que já é muito bom, né? Ok. Não mais para nós o claustro nebuloso da fé petrificada em que se nos desenvolvia o entendimento em multimilenária gestação. Né? A gente fica naquela fé engessada, né? Que gestando aquilo ali, né? Parece coisa de gravidez, né? Mas a gestação é a gravidez, a gente gestando essa fé engessada, essa coisa assim, a crença, né? Aquela crença que nos impõe, isso é a verdade, você tem que aceitar e pronto. Né? Então isso não é fé verdadeira, porque a fé verdadeira, ela é libertadora. Né? E a fé verdadeira é uma fé inabalável, e não a fé inabalável que não encare a razão face a face em qualquer tempo da humanidade. Isso é uma coisa que Kardec diz, que é uma das grandes verdades que o Espiritismo nos traz. Ok? Cessou para nós a nutrição mental por endosmose no bojo dos pensamentos convencionais, ou seja, não dá mais para ficar no mesmismo quando a gente ilumina a nossa mente com os princípios espíritas, né? Nós temos que caminhar, né? Não dá para ficar parado na retaguarda. Todavia, porque te transferes incessantemente de nível, quase sempre, desperta no mais doloroso tipo de solidão. A solidão dos que trabalham no mundo, a benefício do mundo, mas desajustados do mundo, sem que o mundo os reconheça. Né? Então, assim, é um despertar muitas vezes doloroso, né? Porque a gente, às vezes, se sente sozinho na nossa fé. Ainda que tenha uns tantos aí, né, que divide, né, as convicções, o conhecimento espírita conosco, nós temos muito, né? Mas quando a gente descobre algo novo, algo que nos tira do lugar comum, a gente se sente sozinho porque muitos à nossa volta continuam lá naquele lugar que a gente estava, né? Continua lá. Então, o despertar, gente, às vezes, né? Não vou dizer nem às vezes, talvez todas as vezes, né? Tem um certo grau de dor, é doloroso despertar, né? Mas vale a pena. Do mesmo jeito que aquele mito da caverna de Platão, a gente está ali na escuridão, pensa que a realidade são sombras. Quando a gente é tirado da caverna, é doloroso, né? A luz machuca nossos olhos, né? É um despertar doloroso, mas quando a gente vai se acostumando com esse despertar, vamos acostumando com a luz, a gente enxerga a realidade, super vale a pena, porque é uma libertação. Mas o despertar é doloroso, né? Quando a gente passa muito tempo acorrentado, quando a gente tira as correntes, dói, né? Porque a gente estava habituado àquelas correntes. A gente já não consegue, a gente com os pés acorrentados por muito tempo, quando nós somos desacorrentados, a gente não consegue andar ainda contente, a gente anda cambaleante, as juntas doem, mas é uma coisa de se acostumar, né, com a nossa liberdade. Então, o despertar é por vezes doloroso, mas vale a pena, né? Passar desse momento inicial, vale a pena. Se a gente souber lidar, né? Se a gente for lidar com essa dor do despertar, a gente não lidar bem, a gente pode ter problemas mais prolongados. Então, ter maturidade para lidar com esse momento, né? E fazer dele um momento de libertação. Falas, e frequentemente as tuas palavras voam sem eco. Né? Você fala e ninguém ouve. Ages, as tuas ações nobres sofrem, não raro o menosprezo dos mais queridos, que é normal, às vezes quando a gente se renova intimamente, outras pessoas queridas nossa mesmo, da família, por exemplo, menosprezam, né? E agora o que? Virou santo? Virou bonzinho? Não, ninguém virou santo, ninguém virou bonzinho, a gente só também está renovando as nossas atitudes e a gente sofre desprezo muitas vezes daquelas pessoas que nos são queridas, né? Aí é o caso de começar a treinar uma coisa que é muito difícil, uma das virtudes mais difíceis de ser treinada, de ser praticada, que é a paciência, né? Eu tenho como duas virtudes as mais difíceis, a paciência e o perdão. E veja que uma está interligada à outra, né?
porque para perdoar temos que ser pacientes, né? Como é que nós vamos perdoar as pessoas se não temos paciências com as atitudes dela, né? Então, que são duas coisas que estão interligadas, são coisas diferentes, claro, paciência e perdão, mas que estão interligadas, e são duas virtudes das mais difíceis de serem praticadas, mas em compensação, quando nós conseguimos, são as maiores alavancas de crescimento espiritual, né? Emancipas a própria alma, escravizando-te a deveres maiores. Quer dizer, a gente cresce cumprindo os nossos deveres, principalmente os deveres que estão no nosso quadro de resgates pela lei de causa e efeito, né? Que a gente se compromissou, não foi ninguém. Então a gente tem que saber cumprir os nossos compromissos perante a vida. Auxilias desdenhado, quer dizer, você auxilia e ainda assim é desdenhado. Compreendes desdenhado, olha que coisa. Trabalhas padecente, quer dizer, trabalha mesmo assim, não consegue reconhecimento pelo seu trabalho. Edificas, quer dizer, né, vamos fazer coisas edificantes, por entre lágrimas, que muitas pessoas não vão compreender e vão nos tratar com compreensão e com ingratidão. Então a gente edifica mesmo entre lágrimas. Consola e vergastam-te os sentimentos. Quer dizer, você consola e muitas vezes não tem quem te console, né? Quer dizer, o despertar não é uma coisa fácil, como eu falei anteriormente, né? No início é difícil despertar, mas depois que a gente se acostuma ao despertar, depois que a gente incorpora esse despertar, essa luz, aí é só alegria. Então, mas é realmente uma caminhada, gente, é uma jornada, né? Como a Emmanuel está falando aqui, né? Auxilias desdenhado, compreendes desdenhado, trabalhas padecente, edificas por entre lágrimas, consola e vergastam-te os sentimentos, cultivas o bem e arrasam-te o campo. Quer dizer, você cultiva o bem, mesmo assim tem gente que vai querer destruir o bem que você está praticando. Infelizmente acontece. Mas o bem maior, gente, é indestrutível. O bem maior, né, que é do plano espiritual superior, esse é indestrutível, né? Esse o mal não alcança. Urge perceber, quer dizer, a urgência, né? Urge perceber, porém, que quantos consomem as próprias energias na exaltação do bem, se fazem clarão, aos que se fazem clarão, as sombras não mais oferecem lugar em meio delas. Quer dizer, quando a gente clareia nossas ideias, as sombras não têm mais espaço na nossa mente, né? Quando a gente realmente ilumina de verdade a nossa mente, não fica nesse meio termo, né? Como o Kardec faz a dissertação dos bons espíritas, né? Que a gente é espírita, a gente tem as luzes espirituais, mas somos arraigados à matéria, ou somos esses vagalumes, né? Quando a gente deixa de ser vagalume e deixa que a luz tome conta da nossa mente, não há mais lugar para a sombra. Segue assim, trilha adiante, erguendo a luz para que as trevas não te amortalhem indefinidamente os valores do espírito. Então, cultivando valores do espírito, né? Iluminando-nos o espírito, as trevas não nos amortalharão, ok? E aí Emmanuel, nesse último parágrafo, né, que é um pouco grande, nos diz assim: se teme a extensão das dificuldades, reflete na semente a morrer em refúgio anônimo para que a vida se garanta. Então, se a gente tem a dificuldade, a gente lembra da semente, né, que é enterrada, né, oculta, ninguém sabe, mesmo assim, produz o que a gente vê depois, grandes árvores, que nos dão alimento, nos dão sombra e tudo mais, né? Mas, se o exemplo de um ser pequenino não te satisfaz, medita no ensinamento do maior e mais glorioso Espírito que já pisou nos caminhos terrestres. Ele também transitou, né? Olha aí, Jesus, que é um Espírito, né, de ordem super elevada, transitou entre nós, seres pequeninos, seres ainda medíocres, né, arraigados a mesquinharias, e Jesus caminha entre nós, né? Ele também transitou na estância dos homens sem pouso certo, ele não tinha nem onde morar, né? Para nascer, socorreu-se da hospitalidade dos animais, enquanto esteve diretamente no mundo.
não teve uma pedra em que resguardar a cabeça, não teve nem uma pedra, quanto mais um travesseiro, né? Transmitiu a sua mensagem libertadora em recintos de empréstimo e, em vista das sombras, não lhe suportarem as eternas fulgurações, já que não poderiam devolvê-lo ao céu e nem lhe desejavam a presença junto delas. No chão, deram-lhe pressa em suspendê-lo na cruz, né? Para que se extinguisse entre um e outro. Quer dizer, já que a sombra não alcançava Jesus, evitaram a calúnia para que outros, né, calassem a sua voz, parassem o bem que ele fazia, matando-o fisicamente, né, crucificando, pensando que matando o corpo ia matar o verdadeiro ser, que é o Espírito, né, que é o Espírito, que é o nosso caminho, verdade e vida, né? Ele, no entanto, não se agastou, e de leve, e qual ocorre a semente que regressa e retorta escura, e que foi relegada, convertendo o abandono em pão divino, né? Ainda deu exemplo de humildade, pedindo perdão aos seus verdugos, né? Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Jesus também, ao terceiro dia, contando sobre o desprezo extremo, voltou, quer dizer, voltou em espírito e em verdade. Ele não ressuscitou o corpo físico. Ali ele voltou materializado, né? Refulgente, iluminado, né? Imagine Jesus materializado, que materialização, né? Não era, né? Então ele voltou para dizer que a morte não existe, que a morte existe só a morte da matéria, mas que do ser imortal do espírito não existe. E ele veio exemplificar a isso, né? Continuou por vários dias entre os apóstolos, entre todos, e depois ascendeu, né? Não é que ele foi embora para o céu e deu adeus a todo mundo. Ele continua entre nós. Jesus continua entre nós sempre, mas assim, se desmaterializou, né? Se desfez a presença física, vamos dizer assim. Ok? Mas continua em espírito com todos nós. Ele disse e ele falou que continua sempre. Então, assim, voltou em plenitude de amor e, ao transformar o sacrifício da cruz remanescente, retomou a construção da concórdia, da fraternidade na terra, afirmando aos companheiros fracos e espantados. Então ele mostra aqui, gente, a morte não existe. Realmente ele teve uma morte sofrida, cruel, né? Mas isso apenas fragelou e matou o seu corpo, porque ele existe em espírito e verdade para todo sempre. E todos nós também, que somos espíritos imortais, né? Destinados a crescermos espiritualmente e sermos felizes. Isso aí é uma coisa assim que chega, sabe? É difícil mensurar, né, para nós ainda, né? Ainda que a gente saiba intelectualmente, a gente lê e tudo mais, mas pensar, né, e nós estarmos numa situação dessa ainda é difícil para a nossa mente, né? Então vamos começar com as pequenas coisas, que não existe pequenas coisas do ponto de vista espiritual. Qualquer coisa que nos faça crescer espiritualmente, pela visão espiritual, é grande, né? Porque nos faz crescer. Pode ser pequena aos olhos do mundo, mas não aos olhos do espírito. Ok? E aí Emmanuel termina esse texto dizendo: a paz esteja convosco. E a paz, gente, possa estar para todos nós. Que a gente, apesar das nossas dificuldades, né, das nossas quedas, que temos muitas ainda, né, possamos, cada dia que passa, nos esforçar para sermos bons espíritas, para sermos homens e mulheres de bem, né? Muito difícil, apesar de que nós já temos uma ferramenta maravilhosa, que é esse conhecimento espírita, que usemos em prol do nosso crescimento espiritual verdadeiramente, ainda que tenhamos as dificuldades da vida humana, né? Ainda que tenhamos muito apego a muitas questões materiais, vamos dissolvendo esses apegos aos poucos, procurando aprender e vivenciar essas realidades espirituais que a doutrina espírita nos traz, né? Que a codificação de Allan Kardec nos traz, que os textos de Emmanuel, né, nos traz, né? Vamos sempre exercitando em nós mesmos e nos renovando de dentro para fora, né? E sigamos em frente. Se por acaso a gente cair, né, cometamos erros, levantemos e sigamos em frente, que não adianta ficar no chão se lamentando, né? O jeito é levantar
e procurar reparar o erro que a gente fez da melhor maneira possível e seguir em frente, né? E aí, essa mensagem, né, que nos traz aqui o capítulo 16 ao companheiro espírita, Emmanuel fala a nós, o companheiro espírita, né, baseado lá no texto dos Bons Espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, gente? E assim chegamos ao final de mais um estudo da opinião espírita. Quem chegou até aqui o final, espero que tenha sido útil, né? Útil para todos nós, que é o mais importante. Então, quem gostou, curte o vídeo, compartilha. Quem está chegando agora não se inscreveu, se inscreve no canal, ok? Segue o Raciocínios Espírita nas mídias do Instagram, do Facebook e também do Twitter, do Raciocínios Espíritas. Então, até o próximo vídeo com a opinião espírita. A todos um grande abraço e fiquem com Deus.